Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, é um texto longo, mas de certa maneira quase que autoexplicativo, quase que pedagógico a todos nós. Mas eu gostaria de meditar com você sobre esse texto. E para isso, convido você a imaginar isso, imaginar agora uma cena. Imagine a seguinte cena: dois irmãos em Cristo, como nós, sentados no mesmo lugar, como nós, na mesma igreja, como nós, um sentado ao lado do outro, como nós, cantando os mesmos hinos e cânticos, como nós, os dois irmãos adorando ao mesmo Senhor, como nós. Mas por dentro, um está profundamente irritado com o outro. Um pensa a respeito do outro, que está sentado ao seu lado. Como ele pode se dizer cristão? Como que ele tem a petulância de se dizer cristão e comer aquilo? O outro, por sua vez, pensa consigo mesmo: como ele pode ser tão ignorante e tão cheio de superstição? Dois cristãos, um Salvador que morreu pelos dois, é o mesmo Salvador que morreu pelos dois, e uma guerra de acusações e julgamentos entre os dois irmãos. Esse era o problema enfrentado por Paulo na igreja de Roma. Foi por isso que Paulo escreveu o que acabamos de ler. Era um problema sério naquela igreja. A igreja de Roma estava dividida ao meio, dividida. Para entender Romanos 14, precisamos entrar na Roma do primeiro século e conhecer as pessoas que viviam, que estavam naquela igreja. A igreja em Roma era composta por dois grupos de convertidos, de cristãos, de irmãos, mas muito diferentes. O primeiro grupo eram os cristãos judeus. O segundo grupo eram os cristãos gentios. Os cristãos judeus, evidentemente, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eles antes eram judeus, se converteram ao cristianismo, mas eles ainda mantinham séculos de tradição e cumprimento da lei, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles mantinham aquela prática, eles cumpriam a lei, e para eles, para esses cristãos judeus, cumprir a lei do Antigo Testamento era uma espécie de identidade. Afinal, eles eram judeus a vida inteira, eles foram judeus a vida inteira. Isso lembrava-os sobre família, sobre a história. Então, cumprir a lei para eles tinha cheiro de casa, parecia coisa familiar, era coisa de Deus. Guardar o sábado, não comer carne de porco ou outro tipo de carne, observar as datas do calendário judaico, tudo isso era parte de quem os cristãos judeus eram. Mas eles eram cristãos, eles eram convertidos a Jesus Cristo, mas mantinham práticas antigas. Quando se converteram a Cristo, eles não abandonaram essas práticas. Eles não abandonaram a lei, e eles pensavam, eles achavam, de maneira equivocada, nós sabemos, de maneira errada, que aquelas leis ou a lei continuava no cristianismo. O que nós sabemos não é verdade. O Antigo Testamento acabou com a vinda de Jesus. A lei acabou com a vinda de Jesus. Depois de Jesus, Jesus inaugura o tempo da graça, não da lei, mas da graça.
a lei ficou para trás. Daí o termo cristãos judeus, porque eles tinham se convertido a Jesus, mas continuavam com práticas judaicas. Do outro lado, o segundo grupo, os cristãos gentios, eram convertidos, novos convertidos, vindos do paganismo greco-romano. Para eles, para os cristãos gentios, para eles, dias, datas especiais, alimentos, tipo de comida, nada disso tinha significado religioso. Não tinha significado religioso nenhum para eles comer carne de porco ou não. Isso não fazia sentido algum para eles. Eles comiam o que queriam. Não faziam distinção entre dias, sábado ou coisa que o valha. E provavelmente não, com certeza, esse grupo de novos convertidos achava muito estranha toda aquela atitude do outro grupo, dos irmãos herdeiros do judaísmo. Imaginem, então, uma igreja assim. Essa era a igreja de Roma. Qual o resultado disso tudo? Simples. Brigas, discussões, desavenças, discussões sem fim e que não chegavam a lugar algum a respeito dessas coisas. E por fim, ofensas, desprezo e por fim, preconceito e julgamento um do outro. Portanto, a igreja de Roma, dividida, dava péssimo testemunho do evangelho, porque eles brigavam entre si, eles não se entendiam, eles julgavam um ao outro. Ele é pior do que eu sou melhor do que ele, eu sou mais puro do que ele. E assim davam um horroroso, péssimo testemunho do evangelho. O cristão judeu olhava para o cristão gentio e pensava: esse homem não tem sinceridade espiritual, não tem seriedade espiritual, ele come qualquer coisa, ele bebe qualquer coisa, não guarda nada, não respeita a lei de Deus. O cristão gentio, por sua vez, olhava para o cristão judeu e pensava: esse irmão ainda está preso a sombras e rituais. Cristo nos libertou de tudo isso, mas ele é um idiota, ele ainda não entendeu o evangelho, ele não percebeu, ele não entendeu ainda que Jesus veio e mudou tudo. Então, vejam como era a igreja de Roma. Mas havia um detalhe, irmãos e irmãs, que estava sendo esquecido pelos dois grupos. Havia um detalhe muito importante que eles estavam se esquecendo completamente. Eles eram irmãos em Cristo. Eles estavam deixando de lado esse fato para se preocuparem com coisas menores que os dividiam, ao invés de valorizar o que os unia, que era Cristo, o Salvador. Eles eram membros da mesma igreja. Como eu disse, eles cantavam os mesmos cânticos, os mesmos hinos, eles participavam da mesma ceia, comiam do mesmo pão, viviam juntos, mas estavam completamente divididos. Eles criam no mesmo Senhor Jesus Cristo, eles participavam do mesmo culto, da mesma adoração e partilhavam do mesmo amor do mesmo Senhor. O Senhor amava os dois grupos. Mas Paulo, observando essa anomalia, porque é uma anomalia,
Quando Paulo observou esta anomalia na igreja de Roma, ele escreveu esse texto. Eu preciso orientar essa igreja. E Paulo chama esses dois grupos de os fracos na fé e os fortes na fé. É o que ele diz, os fracos e os fortes na fé. O fraco não era o que tinha menos valor, não era isso que Paulo estava dizendo. Era o que ainda estava com a consciência presa no judaísmo. Para Paulo, isso era uma fraqueza. Eles não tinham entendido ainda o Evangelho. Eles não tinham compreendido o Evangelho. Portanto, eles eram fracos na fé. Já o forte, para o apóstolo Paulo, era o que tinha a consciência muito clara da sua própria liberdade nessas questões. Já havia entendido que Cristo os libertara da guarda da lei. Ele já havia entendido a liberdade que Cristo veio trazer ao ser humano. Cristo nos libertou, e Cristo libertou inclusive da lei, do cumprimento da lei. Então Paulo os chama de os fortes na fé. Mas Paulo não elogia os cristãos gentios e nem os cristãos judeus. Ele repreende os dois grupos, pelo mesmo motivo. Qual era o motivo que Paulo repreende os dois grupos? Eles estão se julgando mutuamente, eles estão desprezando um ao outro, por questões que não eram do Evangelho, eram extra-evangelho. Esta é a repreensão do apóstolo. Eles estavam se julgando mutuamente, um acusando o outro mutuamente, por coisas que não eram do Evangelho, estavam além, estavam fora do Evangelho. Paulo identifica dois pecados distintos, mas igualmente graves, gravíssimos, na igreja de Roma. O primeiro pecado é o julgamento do fraco sobre o forte, o que Paulo fala. O que se abstém da carne, olha para o irmão que bebe e come de tudo e o condena. Esse homem está pecando. Esse homem está pecando porque ele come carne de porco. Esse homem, esse cristão judeu, ele ergue dentro de si mesmo um tribunal. Ele abre um tribunal dentro do seu coração e assim ele acusa, ele julga e ele condena o seu irmão. E faz isso apenas com a sua própria consciência. É o que ele acha que é certo, é o que ele condena. Ele não usa o Evangelho, ele não usa as epístolas, ele usa o que ele acha que é certo para acusar, julgar, condenar o seu irmão. Ele se torna juiz baseado apenas naquilo que ele mesmo acredita. Ele se torna o seu próprio juiz. E se fosse possível, além de acusar, julgar, condenar, dar o veredito, pecador, ele mesmo executaria a pena, se fosse possível. Esse era o pecado que Paulo estava combatendo. O segundo pecado que Paulo combate é do outro grupo, é o desprezo. É o desprezo do forte sobre o fraco. O que come e bebe de tudo, olha para o que se abstém e ri por dentro, desprezando. Que imaturidade, que ignorância. Ele ainda não cresceu na fé, ele não entendeu o Evangelho. É um débil. Ele não condena o outro, ele o diminui, ele o despreza. São os dois pecados que Paulo está combatendo naquela igreja. E Paulo deixa claro que desprezar o irmão é tão grave quanto julgá-lo. Veja o que o apóstolo diz no versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? A
pergunta é para nós, para mim. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Essa pergunta, irmãos, de Paulo aos irmãos lá de Roma, é uma pergunta devastadora, porque ela é uma pergunta muito simples. Paulo não argumenta demoradamente, ele apenas aponta para uma realidade que esquecemos com facilidade. Nós nos esquecemos. O seu irmão não te deve satisfações. Ele não é seu servo. É isso que Paulo está dizendo para aqueles grupos de Roma. Por que você julga o seu irmão, o seu servo alheio? O servo alheio, ele não é seu servo, ele é servo de Deus. E você não é o seu senhor, porque naquela sociedade a escravidão era algo normal. Aqui Paulo está falando de um servo, de um escravo. Por que você julga o escravo alheio? Em outras palavras, o que Paulo estava querendo dizer para os irmãos de Roma é o seguinte: não é você quem manda na vida do seu irmão. Ele faz dela o que quiser, e a Deus dá conta disso. É a Deus e não a você que ele tem que dar conta da sua vida. Quando julgamos o irmão, estamos na prática, na verdade, estamos usurpando o lugar de Deus. Nós não temos a noção da gravidade desse pecado. Quando julgamos alguém, quando julgamos um irmão, quando julgamos uma irmã, nós não nos apercebemos da gravidade desse ato. Porque quando julgamos, nós estamos usurpando. Você sabe o que é usurpar? É tomar o lugar, é querer tomar o lugar de Deus. Nos colocamos como Deus, porque Deus é quem julga. Mas quando nós julgamos, estamos usurpando o lugar de Deus. Estamos mais ou menos dizendo o seguinte: eu sei melhor do que Deus o que essa pessoa deveria estar pensando e fazendo. Eu sei melhor do que Deus, portanto eu julgo ela. Não é Deus, Deus não sabe de nada, quem sabe sou eu. É uma forma sutil de arrogância, soberba e prepotência espirituais. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo de novo, que citado na semana passada: quem está em pé, como é que é? Veja que não caia. E Paulo vai ainda mais longe nos versículos 10 e 12. Diz ele: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, ao outro grupo, dirigindo-se ao outro grupo, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Haveremos todos nós de estar num tribunal de Deus. Mas nós montamos aqui antecipadamente um tribunal diferente, título de nossa meditação. Um tribunal à nossa imagem e semelhança, onde nós somos o acusador, nós somos o juiz e o algoz para aplicar a pena. A verdade, irmãos, é que a realidade do juízo final, do tribunal que haveremos todos de comparecer, o que Paulo está querendo dizer é simples. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: escuta, vocês estão querendo mesmo criar um tribunal? Vocês estão mesmo querendo julgar um ao outro? Na verdade, nós deveríamos nos envergonhar disso, porque no dia em que todos estivermos diante de Deus, no tribunal, nenhum de nós terá espaço ou tempo para apontar o dedo para o outro. Lá no tribunal, no dia do tribunal, que haveremos de estar na presença de Deus,
Vocês acham que nós teremos tempo para dizer: Senhor, veja o que ele fez, veja o que ele pensava? Não. Estaremos ocupados demais, sabe no quê? Prestando contas a Deus da nossa própria vida, dos nossos próprios pecados, das nossas hipocrisias. É disso que estaremos diante de Deus prestando contas, e não tendo espaço para apontar o que o outro fez ou o que o outro pensa. É o que o apóstolo está tentando dizer aos irmãos da igreja de Roma. E claro, isso deve ser aplicado, para nós aqui no século 21. Mas como fazemos isso hoje? E você pode estar pensando: mas eu não julgo ninguém por causa da carne de porco. Isso não serve para mim. Eu não julgo ninguém por causa da carne de porco. Então, isso não serve para mim. E é aqui exatamente que precisamos ser honestos conosco mesmos. Devemos nos preocupar, porque o espírito de julgamento que Paulo combatia em Roma está presente, e muito bem presente ainda hoje. Apenas com outras roupagens, talvez não por conta da carne de porco, mas o espírito de julgamento continua dentro do coração humano, porque nós somos pecadores. É por isso. Nós julgamos hoje de outras maneiras, não por causa da carne de porco, porque isso não é problema para nós. Isso era um problema lá para a igreja de Roma. Mas o pecado continua presente nos corações. Os julgamentos que mudam hoje, a roupagem é que muda. E é exatamente aqui que precisamos, como eu disse, ser honestos conosco mesmos diante do Senhor. Nós julgamos, por exemplo, de muitas maneiras. Nós julgamos, por exemplo, o estilo de adoração. Aquela igreja só faz barulho, não tem profundidade bíblica. Nós que somos bons, nós que somos profundos teologicamente, aquela igreja lá é só barulho. Isso é julgamento. Ou, aquela igreja ali é fria, né? É uma frieza total. É morta, não tem o Espírito Santo, né? Não tem o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo precisasse da nossa aprovação para ele se mover de uma forma diferente da nossa. O Espírito é livre. O Espírito Santo é livre e atua onde e como ele quiser. Não somos nós, com os nossos julgamentos, que dizemos ao Espírito: pode atuar aqui, aqui desse jeito não. O Espírito é livre como um vento. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, quando fazemos isso, julgamos. Estamos julgando. Estamos incorrendo no mesmo pecado da igreja de Roma, há 2000 anos atrás, praticamente. Julgamos, por exemplo, de outras maneiras ainda, as escolhas pessoais. Isso é muito comum. Julgamos o que a irmã veste, o que o irmão assiste, o que o irmão lê, o que o irmão compra, o que pensa sobre o mundo e sobre a sociedade. Tudo vira material para o nosso tribunal interno. Tudo pode ser matéria para o nosso julgamento. E por que fazemos isso, irmãos? Porque somos pecadores. Porque julgamos-nos melhores sempre do que o outro. Porque achamos sempre que nós somos mais corretos, mais justos. Sempre. E isso é pecado. Isso é arrogância espiritual. Veja só que coisa sutil. Nos julgamos corretos, nos julgamos santos, mas essa atitude já é um pecado. Julgamos, por exemplo, o caminho espiritual do
do outro. Isso é muito comum. Ah, ele ora pouco, ela ora pouco. Essa irmã, esse irmão não tem uma vida com Deus. Ele não lê a Bíblia do jeito que tem que ser lida, do jeito certo. Ele não é fiel na contribuição, ela não é fiel na contribuição. E estamos sempre levantando tribunais de acusações, de julgamentos. Chegamos a conclusões e julgamos fatos sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que só Deus conhece. Mas o nosso pecado acha que nós somos iguais a Deus e que podemos fazer isso, que sabemos mais do que Deus. E assim pecamos no alto da nossa moralidade, no alto daquilo que nós julgamos ser correto, pecamos. E o mais perigoso, irmãos e irmãs, pessoas fazem isso tudo convictas de que estão defendendo a verdade. E assim, corremos em novo pecado, porque Deus não precisa de advogados. Nós não somos advogados de Deus, mas nós achamos isso. Nós julgamos que somos advogados de Deus. Confundimos cuidado com tentativa de controle, porque é isso que nós gostamos, de controlar a vida do outro. Confundimos cuidado com controle, com domínio. Confundimos zelo com julgamento. Confundimos discernimento com condenação prévia. Confundimos guardar a sã doutrina com transformar a nossa própria consciência no padrão para todos os demais. A nossa consciência não é padrão para os demais. Deus não nos deu essa procuração. Nós não temos essa procuração de Deus. O padrão de Deus é Jesus Cristo, não sou eu. Nós julgamos grupos religiosos, igrejas, e vivemos fazendo isso. E você, irmão, irmã, ficaria chocado. Você ficaria chocado e alguns horrorizados se conhecessem o jeito de ser e de cultuar e de crer de outras famílias cristãs ao redor do mundo. Nós ficaríamos horrorizados. Por exemplo, ficaríamos chocados com o jeito de ver a vida cristã dos valdenses, dos irmãos valdenses, dos maronitas, os morávios, os quakers, os coptas no Egito, os cristãos palestinos, porque existem cristãos palestinos, os cristãos siríacos, alguns desses grupos muito mais antigos do que a própria reforma protestante. Por exemplo, a igreja armênia apostólica foi criada no ano 301 da nossa era. E pensam completamente diferentes de nós sobre o Evangelho. E todos esses grupos que eu citei, e fora todos os outros mais, todos cristãos, todos lavados pelo sangue do Cordeiro, todos servindo a Jesus Cristo, todos com pensamentos e práticas diferentes uns dos outros, e ainda assim irmãos, e ainda assim cristãos, e ainda assim lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqui, irmãos, uma palavra agora de quem é alvo muitas vezes de julgamento. Não tem coisa pior no mundo do que você ser acusado, julgado e condenado
sem ao menos saber. Sem ao menos saber disso. Nós não somos a régua do mundo. Eu e você, eu não sou a régua para medir você. Nós não somos réguas uns dos outros. A nossa régua é Jesus Cristo. A partir do versículo 13, do capítulo 14, Paulo começa, ele primeiro agora apresentou os problemas, os pecados, e agora ele começa a apresentar a solução. Olha, então ao invés de vocês ficarem se julgando, se condenando mutuamente, agora vou dizer para vocês como vocês devem agir, diz o apóstolo Paulo. Ele não apenas proíbe uma atitude, que é a do julgamento, ele aponta para uma outra atitude. Olha, ao invés de vocês se julgarem, façam isso. E vamos ver o que é então a proposta do apóstolo para nós. A primeira peça dessa construção é a edificação. No versículo 19, ele escreve: assim, pois, sigamos as coisas, o quê? Você pode ler para mim? Que contribuem para o quê? Para a paz. Sigamos as coisas que contribuem, que não que atentam contra a paz, mas as que contribuem para a paz. E também as que são para edificação mútua de todos. Porque isso é possível. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: se no popular, né, como se diz hoje em dia, é como se Paulo estivesse dizendo aos romanos: ora, vejo que você tem energia suficiente para ficar se preocupando com a vida do irmão, né? Então Paulo está dizendo: ora, estou percebendo que você gosta de se preocupar com a vida do irmão, que você gosta de ficar julgando o seu irmão, vejo que você tem bastante vigor para fazer isso. Então, use essa energia para fortalecê-lo, não para derrubá-lo, não para difamá-lo. Use essa energia que você tem, não para julgá-lo, mas para a contribuição da paz. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. A segunda atitude que Paulo pede é a renúncia ao direito próprio, o que é um atentado para cada um de nós. Nós não queremos abrir mão do nosso direito. Nenhum de nós quer fazer isso, porque isso é o nosso pecado. Não, o direito é meu, eu que tenho direito. E o que Paulo está dizendo é o oposto. Paulo, no versículo 21, diz que é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça o irmão judeu tropeçar. Então, abra mão disso por um momento, para que você não faça ele tropeçar. Abra mão do seu direito. Eu sei que você sabe que isso não é errado, mas por ele não entende nada, então por ele. Já que ele é fraco, diz Paulo, já que ele é fraco na fé, não consegue entender, faça isso para o bem dele. Faça isso para que ele não se escandalize. Ele está pedindo ao forte, aquele que tem a liberdade, que tem o conhecimento, que tem razão teológica do seu lado, que abra mão do seu direito por amor ao irmão mais fraco. Não porque ele esteja errado, mas porque o irmão vale mais. O irmão vale mais do que provar que estamos certos. Cada um de nós, diante do Senhor, vale mais do que eu provar que eu estou certo para você. Provar que eu estou certo não fará nada além de julgar o irmão e afastá-lo. A terceira peça é
o acolhimento. No capítulo 15, versículo 1, Paulo vai direto ao ponto. Ora, nós que somos fortes na fé, diz Paulo, ora, nós sempre nos julgamos fortes, nós não gostamos de dizer que nós somos fracos, não é verdade? Então Paulo está usando de ironia. Ora, já que a gente se acha tão bom assim, tão correto assim, tão justo assim, ora, então nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Ué, o fraco pode suportar o forte? Não, mas o forte pode suportar o fraco. Veja a sabedoria do apóstolo. Ter consideração pelo outro é carregar junto, ser paciente, sustentar, ajudar, compreender. E o contraste que Paulo faz é incrível. Não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. O julgamento que fazemos, no fundo, é sempre uma forma de agradar a si mesmo. Eu quero agradar a mim mesmo, eu quero dizer que eu estou certo. É isso que eu estou querendo provar. Eu estou querendo dizer que você está errado, que você é pecador, o que você pensa está errado, o que eu penso é o certo. Portanto, no fundo, é dizer que eu estou certo. É uma forma de agradar a si mesmo, de agradar o seu próprio ego. Eu sei que não precisa comer carne de porco. Você não sabe. Mas o que Paulo está dizendo é, não façamos isso. Ao contrário. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, versículo 2 do capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Esse é o nosso desafio. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Ser cristão não é julgar. Isso não é ser cristão. Ser cristão é acolher, é entender, é perdoar e não colocar-se como o juiz do mundo. Isso é ser cristão. Concluindo, no capítulo 14, versículo 13, Paulo nos exorta mais uma vez. Portanto, veja comigo, abra sua Bíblia, capítulo 14, versículo 13. Leia comigo. Portanto, depois de tudo isso que Paulo disse aos irmãos lá de Roma, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Continua o apóstolo. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Repare na lógica do apóstolo. Ele não termina apenas dizendo, pare de julgar. Não, ele vai além. Ele redireciona a nossa energia. Em vez de gastar as nossas forças avaliando e julgando o irmão, somos chamados a uma pergunta completamente diferente. O que eu posso fazer? Ao invés de julgar, o que eu posso fazer para não ser obstáculo na vida dele? Vejam que diferença. Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso fazer para ele entender melhor o Evangelho? De que maneira eu posso servi-lo? De que maneira eu posso trazer a paz entre nós dois? Essa é a virada do julgamento que Paulo propõe a cada um de nós. Propõe, evidentemente, aos romanos, mas a cada um de nós. O espírito de julgamento pergunta, o que há de errado nele? O espírito de amor pergunta, o que eu posso fazer por ele? O julgamento olha para o irmão como um caso a ser avaliado, precisamos ver. O amor olha para o irmão como uma vida a ser acolhida, guardada, cuidada. E por que deveríamos fazer isso, irmãos e irmãs? Paulo nos dá a razão mais profunda possível ainda no versículo 9. Foi precisamente para esse fim, foi para isso,
para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo é o Senhor, não nós. Nós não somos senhores, Cristo é o Senhor. Se Cristo morreu por esse irmão que você está julgando, se o sangue do Filho de Deus foi derramado por ele, quem somos nós para tratá-lo com desprezo? Paulo está dizendo aos romanos. Porque tratar o cristão judeu com desprezo? Quem somos nós para colocá-lo no banco de réus do nosso pequeno, limitado e superficial tribunal? A cruz, irmãos, nos nivela. Todos chegamos aos pés da cruz iguaizinhos. Nós chegamos todos como pecadores, todos necessitados da graça. Ao pé da cruz, nós não seremos distinguidos aos pés da cruz. Quando chegarmos aos pés da cruz, Deus não vai dizer, ou Jesus dizer, olha, corintianos para cá, são paulinos aqui, palmeirenses ali. Brasileiros para cá, americanos ali. Não. Estamos todos igualmente carentes, pecadores, debaixo aos pés da cruz. Então, que Deus possa nos abençoar, irmãos. Deus possa nos orientar e possamos olhar para a igreja de Roma como uma igreja que viveu um momento muito difícil na sua vida e que recebeu uma orientação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor. Contudo, essa palavra do apóstolo Paulo aos irmãos judeus e não judeus lá da igreja de Roma, evidentemente que servem para todos nós, porque o espírito de julgamento povoa o nosso coração. Nós julgamos de muitas maneiras, Portanto, que Deus nos abençoe, nos inspire, nos faça entender isso e busquemos cada dia mais, pela glória de Deus e não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, o vínculo da paz. Somos todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele é o Senhor. Que Ele assim, pois, nos abençoe e nos inspire.